Boa tarde, meu nome é Gleides Ávila, sou formada em acupuntura desde 2002. Em 2006, fui convidada para dar aula. Auriculoterapia. A auriculoterapia foi reconhecida, oficializada pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia de microsistemas. Ela é bem aceita pelos pacientes por ser pouco invasiva e pelos ótimos resultados obtidos. Um dos métodos terapêuticos mais antigos na China. A relação do pavilhão auricular com o resto do corpo foi referida nos textos antigos de Huangdi Neijing, que é conhecido no Ocidente como o Imperador Amarelo, e teria governado a China de 2697 a.C. a 2597 a.C. Do registro das conversas entre Huangdi e seus ministros, surgiu a obra conhecida atualmente como Neijing, o clássico do Imperador Amarelo. Essa é uma obra considerada um dos livros fundamentais da medicina tradicional chinesa. Essas aqui são algumas citações do pavilhão auricular no Neijing. Os membros, os olhos, a face e a garganta, todas reúnem-se através de vasos e canais na orelha. A orelha é o palácio do rim. Se o fígado adoece e há vazio, então o ouvido perde a sensibilidade. Se o que se inverte, a doença dói e há surdez. A relação do pavilhão auricular com o sistema de canais e colaterais. O sistema de canais e colaterais é a grande rede que tem no corpo. Essa rede, nela tem Qi e Xue, é a energia percorrendo o corpo. Ao se estimular um ponto no pavilhão auricular, podemos ter diferentes manifestações, como uma corrente pelo corpo, uma sensação de calor na área, né, que você está manipulando na orelha, percorrendo aquela região do seu corpo. A relação com o Zangfu. Zang significa órgãos e Fu significa vísceras. Então, nós temos 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. No elemento fogo, nós temos coração, que é um órgão, CS, que é um órgão, intestino delgado, que é uma víscera, e o triplo aquecedor, que é o TA, que também é uma víscera. Na terra, nós temos o baço e o estômago. No metal, nós temos o pulmão e o intestino grosso. Na água, nós temos o rim e a bexiga. Na madeira, nós temos o fígado e a vesícula biliar. A relação do pavilhão auricular com o Zangfu, ou seja, com os órgãos, com as vísceras, se deu através de experiências. Então, o que eles fizeram? Numa experiência, eles pegaram 2 grupos. O grupo de experiência, chamado grupo de experiência, e o grupo controle. No grupo de experiência, tinha cardiopatas e sadios. E no grupo controle, somente cardiopatas. Então, primeiramente, eles pegaram os 2 grupos, o grupo experiência e o grupo controle. Eles verificaram, primeiramente, a temperatura nos pontos auriculares do coração, órgão do coração, subcórtex e intestino delgado. E logo depois, eles colocaram uma agulha sistêmica no ponto CS6, que pertence ao elemento fogo, do qual o coração também pertence. Então, o que eles observaram? Eles voltaram, pontuaram CS6 nos 2 grupos, né, no grupo de experiência e no grupo controle, e depois foram observar a temperatura nos pontos auriculares. E o que eles perceberam? Tanto no grupo de experiência quanto no grupo controle, os cardiopatas tiveram aumento da temperatura nesses pontos auriculares, relacionados com o coração. Já os sadios do grupo experiência, esses
não tiveram alteração no pavilhão auricular. A segunda experiência, eles separaram os grupos. Grupo experiência, onde tem os cardiopatas e as pessoas sadias, e o grupo controle só com cardiopatas. Então, primeiramente, no grupo experiência, eles verificaram a temperatura e a resistência elétrica nos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. Logo depois, eles colocaram sementes nos pontos auriculares do coração, órgão do coração, subcórtex, intestino delgado. No grupo de experiência, os cardiopatas tiveram aumento da temperatura e da resistência elétrica nos pontos relacionados ao coração. Ou seja, CS6, C7, TA4 e TA5. O VB34 e o VB40 ficaram inalterados, não tiveram nem aumento da temperatura nem da resistência elétrica. No grupo de experiência, as pessoas sadias, foi feita a mesma coisa. Verificar a temperatura e a resistência elétrica dos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. E colocaram depois semente nos pontos auriculares do coração, do órgão do coração, do subcórtex e intestino delgado. E novamente, depois da semente nos pontos da aurícula, eles foram novamente verificar a temperatura e a resistência elétrica nesses pontos. E nos sadios não houve alteração, nem da temperatura, nem da resistência elétrica nesses pontos. Em nenhum deles. No grupo controle, né, que tem só cardiopatas, eles não pegaram nenhum ponto com relação auricular, nenhum ponto auricular com relação à cardiopatia, né? Então, eles pegaram pontos da orelha, do intestino grosso, occipital, e um grupo de errônios 1 e um grupo de errônios 2. E foram verificar, né, a temperatura e resistência elétrica nos pontos CS6, C7, TA4, TA5, VB34 e VB40. Nesse caso, como eles não pegaram na orelha nada relacionado com o coração, não houve aumento da temperatura, nem da resistência elétrica em nenhum desses pontos. Então, dessa forma, houve a conexão, né, entre a orelha, o pavilhão auricular, os pontos relacionados com o órgão do coração e com os pontos sistêmicos do coração. Então, dessa forma, tem uma ligação entre órgãos e vísceras no pavilhão auricular. A relação do pavilhão auricular com o sistema nervoso central. O cérebro, ele comanda o sistema nervoso, que, por sua vez, tem relação com todo o corpo, comandando suas funções. A orelha possui ramificações nervosas, que fazem conexão com o cérebro, né? Então, dessa forma, nós temos o quê? Orelha, cérebro, órgãos. É um dos fundamentos da auriculoterapia. A relação da auriculoterapia com as biomoléculas. As biomoléculas são processos fisiológicos medidos por agente bioquímico no sangue. Então, como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 2 animais e fizeram uma transfusão direta do sangue entre eles. Então, eles fizeram analgesia por acupuntura no primeiro animal, observando que logo em seguida o segundo animal também tinha analgesia por acupuntura. Então, dessa forma, eles concluíram que a ação, né, da acupuntura
ela também está nas biomoléculas. Agora vamos falar sobre a auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa. A aurículo chinesa, a gente já falou, ela vem desde a época de antes de Cristo, ela já foi citada nos livros do Imperador Amarelo. Já no Ocidente, ela surgiu na França a partir de estudos de Paul Laugier, na década de 1950. Paul Laugier mapeou os pontos auriculares, que correspondem à imagem de um feto em posição cefálica. Esse mapa ficou conhecido como mapa de auriculoterapia francesa. Tá aqui. Tá? Então, este mapa aqui, quem mapeou ele foi Paul Laugier. Então, aqui nós temos a cabeça, que corresponde ao lóbulo, a coluna, que corresponde ao antiélix, o tórax, que é a concha cava, o abdômen é a concha cimba, né? Os membros inferiores são a cruz inferior e superior do antiélix. Aqui na fossa escafoide, nós temos o membro superior. Pulsologia de Paul Laugier. Primeiro, antes de falar da pulsologia de Laugier, a gente vai falar que a auriculoterapia, ela não só trata, ela também serve como diagnóstico. O pavilhão auricular, quando a gente percorre ele visualmente, a gente pode observar a mudança de formas da coloração, vasos. Isso tudo indica desarmonias energéticas. Primeiro ocorre a desarmonia energética e depois ocorre a doença. Então, o pavilhão auricular, ele também serve para diagnosticar, às vezes antes da patologia aparecer. Então, na medicina, na aurículo chinesa, você vai observar o pavilhão auricular, as alterações que ocorrem no pavilhão auricular. Paul Laugier, ele, através de observações, né, ele como também era acupunturista, ele não só era médico, ele começou a observar que quando tinha alteração no pavilhão auricular, existia mudança no pulso. Então, dessa forma, ele descobriu que você pode, através do pulso, ver onde tem desarmonia no pavilhão auricular, ou seja, em qualquer parte do corpo. Nós vamos falar sobre o pulso de Laugier. Vocês vão pegar e vão sentir o pulso como um todo. Sentindo o pulso, nessa região aqui vocês vão tocar. Quando vocês tocam, vocês vão observar que ocorre uma alteração no pulso. Essa alteração é um sinal autônomo vascular. Ele pode ser para mais ou pode ser para menos. Essa alteração aqui, quando você percorre o pavilhão auricular, e sente alterar o pulso, significa que tem uma desarmonia nessa região. Se tem uma desarmonia nessa região, ela precisa ser tratada. Então, olha só, dessa forma, se vocês utilizarem o pulso de Laugier para saber qual é a região da orelha que está em desarmonia, para poder tratar essa região, vocês vão diminuir a quantidade de pontos na orelha. Menos é sempre mais.
tá? Então, quanto menor a quantidade de pontos que você vai utilizar na orelha, melhor para o paciente e para você. A auriculoterapia, frequentemente, ela consiste na colocação, após asepsia, de material esférico e de superfície lisa, que são as sementes, os cristais. Vocês podem colocar agulha auricular, que é essa aqui, que é pequenininha. E você pode também colocar agulha sistêmica. Os casos que eu já tratei com auriculoterapia. Aqui em Fortaleza, chegou lá no ambulatório um paciente com alodínia no membro inferior. Ele já tinha ido a vários médicos e nada dava resultado. Só de encostar o tecido da roupa na pele dele, na perna, era uma dor alucinante. Esse paciente, ele sofreu, acho que foram 3 acidentes. Ele foi atropelado, não sei se foram 2 ou 3 vezes. Entendeu? Fez várias cirurgias. As cirurgias, elas causam uma estagnação da energia. Então, lembra que a gente falou sobre os canais e colaterais, que na realidade é a grande rede? Essa rede, ela ficou bloqueada. A circulação de energia não estava passando. Isso estava gerando uma dor muito grande, uma dor acima do normal, né? E nada melhorava. Ele falava para a gente, eu não consigo, não tem nada, não tem remédio que surta efeito. Não tem remédio que surta efeito. A gente, a princípio, começou com acupuntura, fizemos acupuntura. Mas logo depois, a acupuntura melhorava um pouquinho e nada, voltava a dor dele, uma dor alucinante. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos uma técnica francesa, né, de colocar agulha sistêmica no ponto zero, manipular por 3 minutos, tá? E depois de manipular o ponto zero durante 3 minutos, a gente pegava a região, né, onde ele estava com a dor. Né? No caso dele, era na perna, pegava o meridiano do estômago, vesícula biliar e do fígado. A dor maior, ela estava no meridiano do estômago. Então, a gente pegava o ponto zero, manipulava o ponto zero, 3 minutinhos, e em seguida a gente tirava o ponto zero e agulhava o estômago, o ponto do estômago. Tá? O ponto do estômago, o órgão não, a víscera no caso aí, que é o estômago, ela tanto trata, a aurícula ela tanto trata o órgão ou a víscera, né? Então, quando você pega o ponto do estômago, você não só trata as desarmonias do estômago, você também trata o meridiano do estômago. Então, a dor dele estava no meridiano do estômago. E quando a gente fazia a manipulação do estômago, vesícula biliar e do fígado, a dor dele melhorava consideravelmente. Era impressionante. Entendeu? Como ele tinha a melhora. Muito mais do que com qualquer remédio. E sem contar também com a acupuntura, né? Então, nesse caso aí dele, a auriculoterapia foi fundamental para a melhora do quadro dele. O tratamento da acne. A acne tem excelentes resultados com a auriculoterapia. A acne na medicina chinesa corresponde a desarmonias do pulmão. O pulmão tem relação com a pele, então qualquer desarmonia na pele tem relação com o pulmão. Tem relação com o coração, porque o coração governa o sangue. No caso da acne, é um calor, né? Tem relação com o baço. O baço, a relação dele é através da alimentação, porque tudo que a gente ingere, seja alimento ou bebida,
isso, quem transforma esse alimento, essa bebida em energia, a princípio, primeiramente é o estômago e o baço. Tá? Então, essa energia, a manipulação do alimento em energia, o baço. E o fígado, porque o fígado é responsável pelo livre fluxo do sangue, das emoções. Tá? Então, pensa em acne, pensa em pulmão, coração, baço e fígado. A região onde a acne está também é importante. Por exemplo, se ela está na testa, é a área dos intestinos. Se ela está na região malar, é o pulmão. Se ela está no nariz, coração. No mento, em relação com o rim. Nos ombros, sistema digestivo, ou seja, o estômago. No peito, pulmão e o coração também. Nas costas, na parte superior, tem relação com o pulmão. Ao redor da boca, tem relação com o sistema digestivo. Tá? Então, o que vocês podem fazer aqui? É claro que vocês vão tratar a área, né, aqui, de acordo com a área comprometida. Vocês vão tratar de acordo com a área comprometida. E podem fazer sangria também, gente. A sangria, principalmente, por exemplo, se você tiver acne nessa região malar aqui, vocês vão pegar a região malar, né, a bochecha, na aurícula, pega a lanceta, sangra, tá? E tira umas 3 gotículas de sangue dessa região aqui. No dia seguinte, a área da bochecha ou a área que vocês pegarem, né, ela vai estar seca. Ela seca, a sangria, no caso, ela seca o processo inflamatório. Então, vocês vão fazer sangria nessa região, né, comprometida, no caso, nessa região da bochecha, eu vou fazer na região da bochecha. Tá? Então, vocês vão pegar a região na aurícula, que tem a acne, e vão fazer sangria nela. Além de tratar a sangria nessas regiões, vocês vão tratar o zanguefu que está cometido de acordo com a região onde ela está. Além disso, tem que lembrar também de tratar quem? O coração, o pulmão, o baço e o fígado. Um outro tratamento que surte bons efeitos é o do tabagismo. Em 2011, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, né, que eu vim do Rio para cá, para Fortaleza, em 2011. Fiquei aqui de 2011 a 2015. Tá? Nessa época, a gente tratou bastante tabagista no ambulatório. Tá? E o que nós fazíamos a princípio? Nós pegávamos o ponto vício, o ponto boca, o ponto estômago. Não coloquei aqui, né? Tem que acrescentar o ponto estômago aqui, que eu não coloquei. Então, nós pegávamos o ponto vício, tá? Boca, estômago, e manipulava, colocava agulha sistêmica. Então, você coloca a agulha sistêmica nesses pontos, então, repetindo, vício, boca, estômago e pulmão. Manipula enquanto o paciente está fumando. Ele vai referir o enjoo, né? Ele refere o enjoo. A partir do momento que ele refere aquele enjoo, você pode parar de manipular na orelha esses pontos. E o que vai acontecer? Toda vez que ele colocar um cigarro na boca, quando ele sair do ambulatório e for para a casa dele, ele botar um cigarro na boca, ele vai ter essa sensação. Então, vai ser uma sensação desagradável de enjoo, estômago embrulhado, vontade de vomitar. Tá? E com o tempo, ele vai deixando o vício. É claro que além desses pontos, né, com agulha sistêmica, vocês vão fazer na hora, vocês podem mandar o paciente para casa também com outros pontos. Então, vocês vão botar Shenmen simpático, é um vício, pulmão, boca, fígado, intestino grosso e uma ansiedade. Vocês podem acrescentar aí também o tronco cerebral. Tá? Então, a auriculoterapia, gente, ela tem ótimos resultados para tratar fumantes. A ação miorrelaxante. Atenção, gente, vocês podem até fazer aí, se vocês tiverem ao do lado alguém que vocês podem chamar,
Vocês pegam aí. Essa área aqui do pavilhão auricular, ó, representa a coluna. Tá? A área mais externa é a musculatura. Então, vocês pegam e massageiem essa região. Não sei se está dando para ver. Ó, massageia essa região aqui. Tá? Quando vocês acabam de massagear essa região aqui, vocês vão promover, faz isso durante uns 3 minutinhos, massageia. Pode ser até os dois lados. Ó, massageia os dois lados. Ó, massageia. E você vai promover um relaxamento da musculatura lombar. Vocês estão pegando a região lombar, olha. Essa região aqui, ó, a região lombar. Vocês vão pegar e massageia ela. Vocês vão perceber, ó, se vocês quiserem, vocês fazem isso, massageia durante 3 minutinhos e depois vai lá no chão, faz uma flexão do tronco. Vocês vão ver que vocês vão mais longe, vocês vão, aliás, mais baixo, né? O ideal seria fazer isso antes e depois de massagear. Entendeu? Então, dessa forma, vocês veem o quê? O poder que a aurícula tem, tá? Na musculatura. Então, pega isso. Ó, antes de começar, vocês vão lá embaixo, faz uma flexão de tronco, tenta botar a mão no chão, com o joelho esticado, tá? Joelho esticado, tenta botar a mão no chão. Aí, vê até onde vocês vão. Aí depois vocês vêm, massageiam durante 3 minutinhos a região da lombar. Ó, essa região aqui, ó, região da lombar. Essa, ó, massageia 3 minutinhos, ó. Aqui, ó. Massageia 3 minutinhos. E depois desses 3 minutinhos massageando essa região aqui, que é a região lombar, faz novamente o teste. Pega o joelho estendido, né? Tenta ir lá no chão. Vai ver que vocês vão muito mais. Por quê? Porque quando vocês fazem a massagem nessa região aqui da musculatura lombar, vocês vão promover o relaxamento da musculatura. Então, vocês vão baixar mais facilidade. A acupuntura, a auriculoterapia, ela também pode ter uma ação ansiolítica para acalmar, né? Então, o que vocês podem fazer? Ó, o lóbulo, tem um lóbulo aqui tem o tronco cerebral. Bem aqui, ó. Ver se eu consigo. Sou péssima. Ó, aqui está o tronco cerebral. Aqui está o tronco cerebral. Tá? O ponto cerebral é um ponto calmante. Bem aqui, ó. Ó, é um ponto calmante. Então, o que vocês podem fazer? Ó, puxa para baixo. Ó, puxa essa região do lóbulo do tronco cerebral, ó. Puxa. Tem que ser tirar o brinco, né? Que eu tô com brinco. Ó, puxa essa região para baixo, que ela vai te acalmar. Tá estressado, tá nervoso? Ó, não tem nada, não tem agulha, não tem nada. Faz a massagem no pavilhão auricular, puxa. Tá? Da mesma forma, se vocês estiverem com sonolência, você pode pegar aqui e puxar. Ó, pega o ápice, ó, e puxa, ó. Ó, puxa. Ó, puxa. Vai diminuir a sonolência. Bom? Ai, gente, dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, também não tem um remédio, não tem agulha, não tem nada. Então, o que vocês podem fazer? Tá? Ó, massagear o antitrago. Aqui no antitrago, ó, aqui é o antitrago. Aqui no antitrago nós temos as regiões da cabeça. Então, nós temos o ponto fronte, o temporal e o occipital. Não consigo ver. Está nessa região aqui. Não consigo ver. Ó. Não sei se eu estou mostrando certo. Então, essa região aqui. Então, tá com dor de cabeça?
vai lá, ó, e massageia o antitrago. Ó, o antitrago. Aqui o antitrago. Esse aqui, ó. Ó, isso aqui é o antitrago. Ó, isso é o antitrago. Então, vocês vão, ó, massageiam o antitrago, que aí vocês vão pegar a região do fronte, do temporal, que é o Taiyang, e do occipital. Aqui, ó, massageia essa região e vai aliviar a dor de cabeça, tá? Se for botar semente ou tratar com agulha, tá? Além desses pontos aqui, vocês podem acrescentar. Se for na região frontal, vocês vão colocar o estômago. Se for na região temporal, vocês vão acrescentar o fígado. Esses são um pouquinho, né, do que vocês podem ver o que a aurículo, a vantagem da aurícula, né, com relação aos outros tratamentos. Ela também serve, a aurícula, ela também serve para aumentar, né, a ação benéfica da acupuntura. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar passando um pouquinho o que eu sei para vocês, entendeu? E dizer também que a auriculoterapia, gente, é fantástica. Eu tive muitos resultados onde não tinha resultado com a acupuntura. Porque a acupuntura, você tem vários pontos que você pode fazer. E na aurícula é um ponto. Por exemplo, o meridiano do estômago. O meridiano do estômago tem 45 pontos. Tá? E você vai aqui na aurícula, o estômago, você vai tratar tanto o canal dele, quanto as desarmonias relacionadas com o estômago. Então, a facilidade e os resultados da auriculoterapia, gente, são fantásticos. São muito bons. Então, vale realmente a pena vocês estudarem um pouquinho a respeito da aurícula. Tá? Gente, um beijo para vocês. Estamos aqui agora ao vivo com a doutora Gleides, né? Para discutirmos um pouco aqui sobre o assunto de aurículo, tá? Com a doutora Gleides. Muito boa aqui essa introdução, essa abordagem que foi feita, né? Muito rica aqui as informações, mas vamos explorar um pouquinho mais aqui da doutora Gleides. Temos também a presença do mestre Carlos Pernambuco, para fazer algumas considerações, alguma contribuição aqui também. E o nosso tema aqui é auriculoterapia, né? Então, Gleides, muito bacana aí, você introduziu aí legal aí a aurículo. Olha a filhinha da Gleides aí, a nossa... Neta. Ah, é neta? É minha neta. Meu Deus, já é vovó, caramba. Vou ensinar nela, vou mostrar aqui os pontos. Ela é a modelo? É a modelo. É minha modelo. Muito bacana. Gleides, o pessoal pediu para você mostrar novamente as massagens que você planou aqui na sua apresentação, tá? Você podia mostrar aí na sua modelo? A massagem é meio relaxante. Vê se vocês conseguem visualizar. Tá? Olha só, tá vendo aqui o antitrago? Ó. Não, tá fora, mãe, tá fora. Ó, antitrago. Tá vendo aqui o antitrago? Ó, vê o antitrago. É a parte mais próxima da fossa escafoide, tem relação com a musculatura. Tá? Então, quando vocês quiserem, por exemplo, vocês podem fazer até agora. Vocês vão pegar essa área aqui. Tá vendo aqui essa área? E fazem uma massagem. Ó, pega uma massagem, faz uns... Primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão pegar, ficar em pé e tenta encostar no chão.
Tenta encostar no chão. Todo mundo já fez isso? Vocês vão ver até onde a mão de vocês vão. Depois vocês vão pegar essa região aqui, que é a da lombar. Que é da lombar. Vão fazer uma massagem. Faz aí, Rafael. Primeiro movimento aqui é na região lombar. Nessa região lombar. Isso, da região lombar. Faz uma coisinha, 3 minutinhos. 3 minutos? 3 minutinhos. Tá, Ó, pode fazer bilateral se quiser. Faz aí. Isso. 3 minutinhos vai ficar muito tempo, né? Muito. Tá, aí... E aí, depois, o próximo? Depois que fez essa massagenzinha, deixa passar pelo menos 1 minuto, né? Vocês estão fazendo a massagem? Façam a massagem. Ó. Nessa região aqui, ó. Ó, pessoal em casa está dizendo que está fazendo. Tô fazendo. Ó. Só mais um pouquinho. O ideal são 3 minutinhos. Para promover o relaxamento da musculatura. Minha orelha já está quente aqui. É assim mesmo? Para e faz de novo. Ó, vai com a mão até lá embaixo. Vê se aumentou. Bacana. Então essa técnica você consegue ter um relaxamento. Essa técnica é de relaxamento. A coluna relaxa na hora, né? Pediram para eu repetir aqui o pulso de Nogier. Pulso de Nogier. Olha só, vocês vão pegar o pulso, vocês vão sentir o pulso como um todo. Vão pegar essa região aqui, entre os olhos, vão dar um toque. Isso vocês não podem fazer em vocês, tá? Vocês vão ter que pegar uma outra pessoa. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Nisso que vocês fazem isso aqui, vai ter uma alteração vascular. Vocês sentem, essa alteração ela pode ser para mais ou para menos, tanto faz. O importante é a alteração. Você vai pegando no pulso? Não estou vendo o pulso. Vai pegar o pulso. Ah, tá, agora pega o pulso, tá? Nisso que pega o pulso, só para fazer o teste do que vocês vão sentir na orelha. Ó, pega aqui e toca. Tocou, vai ter uma alteração. Essa alteração aqui vai ser a alteração que vocês vão sentir quando vocês passarem a pinça na orelha e tiver algum desequilíbrio. Ó, pegou aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pegou, ó, passa. Se alterou o pulso, significa que tem desarmonia. Então, essa região tem que ser tratada. Quando vocês pegam a aurícula ela não só trata, você também faz diagnóstico através da orelha, entendeu? Irregularidade nela, porque a gente já mexeu, né? Mas vocês podem ver coloração, protuberâncias, vascularização. Essas alterações indicam que tem desequilíbrio nessa região. E vai facilitar para vocês o pulso de Nogier, porque o que vocês vão fazer? Vocês vão diminuir o número de pontos ou regiões da orelha que vocês vão tratar.
Ó, Gleice, essa massagem que você está mostrando, estão perguntando aqui, você pode fazer em outras áreas da orelha, conforme o A mapa? massagem pode. Por exemplo, eu falei sobre a dor de cabeça. Alguém até falou que poderia fazer sangria. Pode sim fazer sangria. Por exemplo, aqui um antitrago. Ó, temos aqui um antitrago. Aqui nós temos o fronte, temporal e occipital. Tá conseguindo ver? Tá dando para ver? Ó, bem aqui, ó. Fronte, temporal e Tá occipital. perfeito aqui para mim. Isso. Se você tá com dor de cabeça, pode pegar aqui essa região do antitrago e fazer uma massagem. Tá dando, ó, essa região aqui, ó. Peraí, Júlia. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver sim, Gleice, tá bacana. Continua aí mostrando que tá dando certo aqui. Alguém pediram para eu falar aqui a técnica que eu utilizei no paciente com alodínia, gente. Alodínia, o que é alodínia? É um aumento muito grande da sensibilidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui na minha neta e toco ela, você não vai sentir dor se eu toco nela. O paciente com alodínia, só o fato de você passar isso aqui, ó, assim de leve, a pessoa já sente muito dor. Então, isso é alodínia, gente. É um aumento da sensibilidade muito grande, entendeu? É muita dor. Aquele paciente que eu tratei lá no ambulatório, ele sentia dor só de encostar a roupa na perna dele, entendeu? Aí perguntaram sobre o ponto zero. Ó, o ponto zero, vocês vão pegar a pinça, ó, aqui no na raiz do antiélix, vocês vão passar aqui, onde a pinça travar, tem um buraquinho. Peraí, Didi. Ó, onde a pinça travar aqui, tem um buraquinho. Vocês podem sentir com a unha também, olha. Ó, a unha tem um buraquinho. Conseguiu, Rafael, sentir aí? Sentiu? Ali é o ponto zero. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma agulha, agulhar o ponto zero, que é esse aqui que eu acabei de mostrar. Tá, ó. No antiélix, bem aqui, ó. Onde trava aqui, ó. Ó, travou. É um ponto que você sente a unha entra. Vocês vão pegar, agulhar durante 3 minutos esse ponto zero. O ponto zero é o ponto do nervo vago. Tá? Então, durante 3 minutos, vocês vão estimular o nervo vago, que é o ponto zero. Depois de estimular durante 3 minutos o ponto zero, quando você trata órgão e víscera, quando você trata... Gente, é neta, não tem jeito. Quando você trata o órgão e víscera, você não está tratando só a função do órgão e da víscera, você também está tratando o meridiano dele. Tá? Nesse caso, no caso desse paciente, ele tinha dor ali entre o meridiano da vesícula biliar, do fígado, do estômago, tinha do fígado, não, do estômago e vesícula biliar. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos, agulhamos o ponto zero, tá? Que é esse pontinho que eu falei para vocês, bem aqui na raiz do antiélix. 3 minutinhos. Depois disso, tira a agulha do ponto zero e vai no órgão do meridiano comprometido. Tá? Nesse caso, nós fomos onde? No meridiano do estômago, tá? Que é o ponto do estômago. O estômago, tá? E manipulamos esse ponto até a dor passar. Gente, a dor praticamente passava toda. Se a dor não passasse toda, nós pegávamos também o meridiano da vesícula biliar, o órgão, né, da vesícula biliar, e às vezes nós pegávamos também o fígado, porque o fígado é responsável pelo livre fluxo do qi. Bacana. Então, assim, basicamente você começa usando o ponto zero,
deixa a agulha lá 3 minutos, né? Depois você vai no ponto do meridiano e você coloca a agulha e vai sedando até a dor passar. Até a dor passar. Então, essa é a técnica chave para tirar a dor. Passa consideravelmente. Rafael, não sei se você lembra desse paciente, era o único jeito de passar a dor dele. A acupuntura sistêmica não tinha grandes resultados com ele. Tem muitos casos que a aurícula ela tem um resultado até melhor que a acupuntura, né? Você tem, por exemplo, a paciente muito obeso, né? Obesidade, você trabalha muito com a aurícula, né? Como que seria, professora, para trabalhar a obesidade? Porque, assim, às vezes tem paciente de 100 quilos, 200, 150 quilos, que não tem como. Ele está ali com sobrepeso, a acupuntura, às vezes, dá uma melhora rápida, mas não tem tanto resultado. E a gente vê que a aurícula o pessoal usa bastante. Para a obesidade, como que seria esse protocolo? Rafael, primeiro a gente tem que pensar no seguinte: quais são os órgãos que estão envolvidos na obesidade? Nós temos quem? Baço. Né? Primeiramente o baço. E o rim, porque o baço ele é responsável pela umidade, né? Pelo buqui. Então a gente trabalha o baço. A gente pode trabalhar com a parótida. Por que parótida? Porque são as glândulas salivares. É ali que começa a digestão. Então, a gente trabalha com as parótidas. A gente pode observar também o ápice, né? Que eu mostrei para vocês que o ápice, você pega o ápice e estimula, né? Um ponto estimulante. Podemos pegar também o ponto excitação, principalmente para as pessoas que têm letargia, né? Aí trabalhamos mais quem? O estômago, sistema endócrino, coração, cada ansiedade, né? Às vezes a pessoa também tem dificuldade de dormir. O rim, né? Eu já falei. E o sistema endócrino. É isso aí. Espera aí, Gleide, repete de novo que eu estou anotando aqui. É estômago, olha só. sistema endócrino. Estômago, parótida. Porque parótida são as glândulas salivares, que é onde começa o processo digestivo. Vamos pegar o sistema endócrino. Tá. Coração. Vesícula biliar, cada determinação. Fígado, que é responsável pelo livre fluxo do qi, né, e das emoções. E vamos pegar o Shenmen, que é um ponto analgésico e calmante. Esses aí são os pontos básicos. Tá? Então, é dessa forma que você está tratando tanto sistêmico, né? Principalmente o processo metabólico, né? Segundo aqui essas funções orgânicas. Isso. Então, você trata a dor pontual específica, no caso... Não, no caso do endócrino... A gente não, da obesidade em geral. Estou dizendo assim, o paciente tem uma dor, né? Eu trato a dor dele com essas técnicas que você colocou, né? Com o ponto zero mais o ponto local e tal, e eu posso depois fazer as sementes trabalhando a parte metabólica. Olha só, no momento que o paciente está com dor, primeiro vocês podem fazer essa técnica utilizando o ponto zero e depois o ponto, pega o órgão ou a víscera que corresponde ao meridiano que você quer tratar. E depois disso, vocês podem utilizar uma técnica para paciente para casa, ou com agulha ou com semente. A agulha, ela tem uma resposta melhor do que a semente. Tá? Mas tem alguns pacientes que têm medo da agulha. Tá? A agulha que a gente vai utilizar é a agulha semipermanente. Eu não tenho aqui, não peguei. Então, tem dúvida se é a aurícula francesa ou chinesa. Gente, olha só. Antigamente, você separava muito a aurícula francesa da chinesa. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega o melhor das duas técnicas. Então, a gente entrelaça tudo. Tá? Então, o que eu faço? Eu utilizo as duas técnicas juntas. É a evolução, né? A evolução da aurícula, né? Realmente, deixa eu mostrar aqui, gente. Pegar a francesa tem pontos fortes e a chinesa tem seus pontos fortes. Então, não existe realmente essa separação, né, Gleice? Você tem que entender as duas e saber usar.
Deixa eu mostrar aqui, Rafael, porque minha filha está dizendo aqui que o pessoal está dizendo que não tem o ponto zero na... Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ouvido central. Tá? É o ponto zero. Tá bom? Mostra de novo aí, Gleice, foi muito rápido aqui, não deu para... Ai, peraí, que eu sou péssima. Peraí, gente. Ó. Estão conseguindo ver? Aqui, ó. Ouvido central. Gleice, a gente consegue disponibilizar essa imagem desse mapa para o pessoal no Telegram? Acho que a gente consegue disponibilizar essa imagem? Eu sou péssima em tecnologia. Tá, mas a gente encontra essa imagem, você me manda ela pelo e-mail, e eu mando para o pessoal no Telegram depois, tá? Tá ótimo. Vai ficar legal, porque esse mapa aí é bem completo, né? Ele junta esse mapa é muito bom. Deixa eu ver. Bacana, bacana. Deixa eu... Mais o quê, Maíra? Estão perguntando? Aqui, ó, o pessoal está perguntando sobre vício. Como tratar vício, tabagismo, vício... Peraí, me perguntaram sobre o ponto zero. Sangria na aurícula serve, gente, serve sim. Vocês podem pegar o ponto calor, sangrar o ponto calor. Vocês vão utilizar com sangria de lancetas. E pegar também a região onde a pessoa tem o problema. Ó, lanceta, tá vendo aqui, ó? Você pega aqui e vai com a lanceta. Porque o que é o furúnculo? Furúnculo, acne, isso tudo, gente, é calor. E a melhor forma de drenar o calor é a técnica da sangria. Tá? Respondi todas as perguntas? Asepsia, gente. A asepsia ela é feita com álcool 70. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão pegar algodão com álcool 70 e vão passar no pavilhão auricular para promover a asepsia. Só depois vocês vão colocar agulha e semente. Gente, aqui alguém perguntou, você costuma fazer massagem no pavilhão auricular antes de iniciar? Sim, gente, para promover a circulação do pavilhão auricular. Faço sim. Gleice, estão perguntando aqui sobre vício, né? Tabagismo, vício. Como que seria? Tem algum protocolo? Gente, o pessoal usa muito. Olha, eu sou um pouquinho contra protocolo, Rafael. Eu acho que tem que utilizar o pulso de Nogier, sempre, gente. Tá lá, tem o protocolo, vai lá, antes de colocar, vai no pulso de Nogier e vê quais são os pontos que estão em desarmonia, antes de colocar. E, de repente, você vai colocar ponto que não tem necessidade, só porque está no protocolo. Tá? Então, olha só, gente, tivemos bons resultados aqui, trabalhamos com tabagismo em 2011, não foi isso, Rafael? Foi em 2011 que a gente trabalhou. O que nós fazíamos? Nós pegávamos o ponto vício, boca e estômago e pulmão. Eu pegava esses pontos com agulha sistêmica. Manipulava esses pontos enquanto o paciente ele estava fumando. Qual a orelha que eu utilizava? Eu pegava o ponto G4. Eu pegava o ponto G4, tá? Via qual ponto G4 que estava mais dolorido e era a orelha que eu utilizava. Tá? Então, eu utilizava, pedia para o paciente fumar enquanto eu estava manipulando esses pontos. E o que acontecia? Ele começa a sentir um mal-estar, uma vontade de vomitar. Tem paciente que até vomita, tá?
Então, esse mal-estar que ele vai sentir durante a auriculoterapia que você está fazendo, né? Vai ser a mesma sensação que ele vai sentir toda vez que ele pegar o cigarro para fumar. Então, vai ser desagradável, né? Ao invés de ser uma coisa agradável para eles, né? Que eles fumam porque é uma coisa agradável, vai se tornar uma coisa desagradável. Então, com o tempo, eles vão deixando. Faz essa técnica com ponto vício, boca, estômago e pulmão. E fica estimulando com a agulha enquanto o paciente está fumando e ele vai sentir uma espécie de uma náusea. Isso, vai ter uma repulsa. Vai ter repulsa ao cigarro. Tá? Você pode mandar para casa ou com a agulha semipermanente ou com semente. Gleides, moxa na aurículo. Coloca a agulha e faz a moxa. Como que é isso? Estão perguntando aqui. A moxa é para aquecer no caso de frio, né, Rafael? Por exemplo, você pode pegar o ponto do rim e fazer uma moxa para aquecer o rim. Tá? A lombalgia, você pode pegar uma moxa na região da lombar. Tá? Alguém perguntou aqui sobre o pulso de Nogier. Gente, a auriculoterapia, ela tem lateralidade. Algumas pessoas até tratam uma hora uma orelha, outra hora outra orelha, mas a aurícula, ela tem lateralidade, ela obedece à lateralidade. Então, por exemplo, quando eu fazia naquele paciente de alodínia, que eu pegava o meridiano do estômago, o órgão, né, na realidade a víscera, né, o ponto aqui do estômago, eu pegava do lado que ele tinha dor. Quando você vai pegar o pulso de Nogier, tá, você vai pegar do lado que você vai tá verificando, por exemplo, eu estou verificando a orelha direita. Para ter facilidade para mim, eu vou pegar o pulso da direita. Mas eu vou tratar as duas orelhas. Eu vou fazer a mesma técnica nas duas orelhas. Tá? E se o paciente for para casa com agulha semipermanente ou com sementes, vai fazer primeiro semen, rim simpático, que é o triângulo cibernético. Né? Então, assim, como você explicou na sua palestra, né, professora, você palpa o pulso radial, né, do paciente e com a palpação você vai com a pinça e vai apertando os pontos auriculares. Não, Rafael, não aperta. Você desliza a pinça. Desliza, exato. Na auricular. Tá? Isso que você desliza a região onde está tocando a pinça, que alterou o pulso, aquela região ali é aquela região que está em desarmonia. Então, você vai sentindo a sensação do pulso, vai deslizando a pinça, a região que o pulso mudar, ou mais forte ou mais fraco, significa que o desequilíbrio energético está ali. Aí é ali que você vai aplicar as suas sementes. E o pulo do gato, Rafael, sabe o que é? Que às vezes não, né? Sempre o desequilíbrio energético ele vem antes da patologia. Então você vai tratar isso aí às vezes antes que se manifeste. O professor Carlos Pernambuco está acompanhando aí, tudo bacana. Como que você associa, o Carlos, aí na sua prática, aurículo com shiatsu, na sua terapêutica aí, qual o resultado que você vê quanto a isso daí? Eu achei muito legal a abordagem da professora, gostaria de parabenizá-la, né? E, assim, é muito de uma forma de aplicação rápida, de efeito de uma resposta rápida. Isso ajuda bastante, somente quando o paciente está com desconforto da dor. Acho que a dor é o foco, é o maior motivo que as pessoas procuram esse tipo de terapia, porque já tentou de tudo, né? E vai buscar uma alternativa, né? E aí por isso que às vezes nos jogam muitas responsabilidades. Mas a técnica que a professora preconiza é excelente por causa dessa resposta rápida, né? E também essa colocação que ela foi muito feliz, né? E o terapeuta ele não deve ficar preso a protocolos, né? Porque vai causar até estímulos desnecessários e vai causar mobilização
inadequada dos estímulos neurológicos, neurotransmissores, que a gente chama de energia, né? É justamente isso, que é uma mobilização desse sistema nervoso que vai ser utilizado no tratamento, na resposta, né? Ficar usando com estímulos que não são benéficos. Então, assim, legal. Eu associo muito algumas técnicas para pacientes que têm um fator um tanto mais complexo. A gente faz alguns tipos de abordagem até para que o estímulo se perdure mais. Então, depois do teatro, eu faço a auriculoterapia, mando para casa e ele fica durante a semana ou até o tempo antes disso com aquele estímulo na orelha. Então, isso é super legal. Fantástico. Professor, mais uma pergunta aqui, a gente já está caminhando aqui para os últimos minutos, sobre acne, né? Estão falando aqui psoríase e acne, né? Tem essa aplicação na estética? Como que seria isso com o aurículo? Tem, Rafael, olha só, e tem bons resultados. A minha filha mesma, ela tinha, né, que agora nem tá mais, ela tinha muita acne nessa região aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Deixa eu mostrar aqui. Vê se vocês conseguem ver. Existe a área da bochecha. Tá conseguindo ver? Dá para ver, Rafael, aqui? A área da bochecha? Ui, aqui, ó. Eu já compartilhei o mapa lá no grupo, tá? Tá. A área da bochecha. Vocês pegam essa área da bochecha aí e faz sangria nela. Gente, no dia seguinte, estava tudo seco. Tá? O processo inflamatório, a sangria, ela tem excelentes resultados no processo inflamatório, que é o calor. Como que é esse estímulo na bochecha? É com agulha? Você faz pistonagem? Como que é? Não, eu pego a lanceta, abro a lanceta e pego toda a região. Toda a região da bochecha. E a região, você pode fazer na região onde tem o processo inflamatório. Tira, assim, umas 2, 3 gotas? Chega 5 até 5 gotinhas. 3 a 5 gotas. Espetacular, hein? Muito bom. Essa técnica aí, vamos anotar aí. Gente, não pode esquecer da parótida, por exemplo. Tá com dermatite, tá? O corpo todo tá em dermatite. Vai na parótida, sangria na parótida. Tá? Onde está a parótida? Antitrago. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Bem no ápice do antitrago. Tá? Você pega aqui o antitrago, faz faz um sanduíche na pontinha dele mais alta, é parótida, tá? Faz a sangria na parótida. No caso, a indicação é o calor, é para expulsar calor, por isso que é feito calor. Sangria. Entendeu? Então, tem dermatite de uma forma geral no corpo todo, tá? Vai sangria na parótida. E você pode fazer sangria na região onde tem a dor. A dor não, desculpa, perguntaram sobre acne, né? Na região da acne. E tratar o órgão responsável. Eu até botei aí, não botei? Eu botei aí nos slides, não botei? As regiões. Entendeu? Sim. Região aqui, pulmão, coração, o rim. G4, escolha do lado, lateralidade. Gente, alguém perguntou aqui sobre o G4. O IG4 eu utilizava para o paciente que estava de tabagismo, para saber qual é o lado que eu ia fazer nele. Tá bom? Então, quando eu trato tabagismo, tá? Que eu vou ver a lateralidade da orelha, eu vou no IG4. Muito bom, professora, muito legal, tá? Então, a gente já falou de tabagismo, já falou de obesidade, já falou de acne, já falou de Nogier, já explicou como tirar dor na hora com essa técnica do ponto zero, que eu particularmente achei fantástico, né? E sem dúvida, já fizemos a massagem.
a massagem do glóbulo, professora, desses dois Posso falar glóbulos. só uma coisa, Rafael? Não pode esquecer que, por exemplo, eu estou vendo ali, né, a dermatite, psoríase. Você não só faz a sangria na parótida, mas você também tem que tratar a região e o órgão. Lembrando que o pulmão, ele tem relação com a pele. Tá? Então, o pulmão, ele tem que entrar aí. E sempre lembrando, gente, olha só, quando vocês vão tratar, utiliza o pulso de Nogier, porque às vezes você pensa que aquele órgão, aquela víscera está em desarmonia, e não está. Tá? Então, você acha que é, por exemplo, baço, vai lá com o pulso de Nogier no baço. Tá? E a região exata, por exemplo, a orelha ela é muito ampla. Na realidade, a gente não tem pontos. A gente fala pontos, mas na realidade são regiões. Tá? Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, cruz superior do antihélix. Tá vendo? É amplo, é bem amplo. Aí você vai pegar joelho, pode estar aqui um pouquinho mais para o lado, não está exatamente no joelho. Tá? Então, vai no pulso, que o pulso vai te dizer exatamente onde está a desarmonia. Tá? Muito bom, muito bom. Essa técnica do Eu uso as duas orelhas, eu uso as duas orelhas. Tá? Certo. Olha só, eu uso as duas orelhas respeitando a lateralidade. Por exemplo, os pontos de órgãos e vísceras, lateralidade. A dor, eu vou respeitar a lateralidade. Se a dor está no joelho direito, eu vou botar todos os pontos bilaterais, tá? Mas o ponto da articulação do joelho, eu vou botar do lado da dor. Então, respeitando sempre a lateralidade da orelha, mas fazendo sempre nas duas. Gente, estão perguntando aqui da grávida. Tá? A grávida, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, a partir do 3º mês. Antes, não, gente. Tá bom? E evitar os pontos Sheyman, pontos que estimulem demais. Porque às vezes você coloca até depois dos 3 meses e pode dar algum problema. Então, sempre utilizando o pulso de Nogier e os estímulos sempre leves. Tá? Gente, o apalpador, perguntaram aqui sobre o apalpador. O apalpador, ele pode dar uma falsa impressão de muitos pontos. Entendeu? De repente, tá lá com dor, grau 3, mas não tá em desarmonia. Você vai no pulso de Nogier, gente. Primeiro, vocês vão ver o quê? A orelha, o visual. Ver vasos, coloração, ver se tem alguma protuberância, alguma alteração. Aí depois vocês vão no pulso. Os cristais, eu uso os cristais, gente, mas normal... Aqui, ó, tem aqui, olha. Ó, tem os cristais aqui, ó. Eu uso cristal, eu uso a plaquinha, eu uso cristais radiônicos, eu uso agulha sistêmica. Rafael, dá a palavra aí. Pois não, falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora. Professora, como é que a senhora vê a abordagem dos cristais radiônicos e como é que eles agem? Eu não uso muito cristais radiônicos, eu uso mais as sementes, tá? Eu uso os cristais, eu já até usei os cristais radiônicos, mas eu não vejo uma diferença tão grande, tá? O que mais tem resultado são as agulhas. As agulhas sistêmicas têm bom resultado, depois as agulhas sistêmicas, as agulhas semipermanentes, tá? Depois as agulhas semipermanentes, cristais, até mesmo, gente, o laser também tem resultado.
Uhum. Tá, obrigado. Muito bom, professor. Aí, quantos anos de prática ambulatorial com aurículo que você tem? Está fazendo? Aurículo? Nossa, tem muito tempo, Rafa. Não revela não, senão o pessoal vai começar a fazer conta. Você já mostrou a sua neta, né? Já mostrou que tem Tem neta. muito grande, tempo. E, Rafael, lá no Rio, olha só, lá no Rio, eu tratei uma menina que ela tinha 7 anos de idade. Como ela tinha 7 anos de idade, né, ela tinha insônia. Ali eu não só usei aurículo nela eu usei com semente, tá? E eu usei laser nos pontos sistêmicos dela. Sim. Porque como era criança, eu não usei agulha, que ela tinha medo, né? Então, eu utilizei laser nos pontos sistêmicos dela e utilizei auriculoterapia com sementezinha. Os resultados foram fantásticos. Muito bom, professora, muito bom. A gente está num bate-papo tão bom aqui, tem um monte de gente perguntando, tá frenético aqui o chat. Quando a gente começa a falar de olha só, assuntos, né? Meio alguém que está perguntando aqui se tem risco de infecção. É que é complicado, tá? Claro que tem, por isso que tem que ser feita a asepsia antes. Asepsia com álcool 70. Jogar, tá? Tá. Então, Gleice, vamos fazer o seguinte, deixa teus contatos aí, porque tem muita pergunta, né? A gente poderia passar aqui o resto da tarde inteira respondendo, tá muito interessante, né? E a gente vai continuar com as próximas palestras. Quero te agradecer do fundo do meu coração aqui, né? Que realmente você mostrou com toda a sua simplicidade, profundidade, os tratamentos e conseguiu ser muito objetivo, mostrando técnicas para tirar dor, para achar o ponto, como usar a agulha, a semente, colocou de uma forma bem objetiva e clara a diferença de cristal, semente e tal. Muito bom mesmo, queria agradecer demais, demais. Queria dizer que eu já compartilhei com o pessoal do Telegram aqui o mapa que a professora Gleides trabalha, ela me cedeu aqui o mapa, eu já compartilhei direto no Telegram, se você estiver lá, já baixa o mapa, e é isso, muito obrigado mesmo, mas a gente vai precisar continuar, né? Então, assim, vamos ter outras oportunidades, vamos se encontrar, queria que você dissesse aí suas últimas palavras, para que a gente pudesse continuar aí com a próxima palestra, que é o professor Carlos Pernambuco, inclusive, está aqui o mestre aqui, vamos lá. Gente, eu queria agradecer, entendeu? Ao professor Carlos, ao professor Rafael, queria agradecer a todos, tá? E estou disponível para qualquer dúvida. Gente, eu sou um livro aberto, eu não escondo o jogo, eu não escondo. Meus alunos sabem que o que eu sei, eu passo, porque eu acho que guardar para a gente não é bom, tá? E a melhor satisfação que a gente tem é quando chega um paciente com a melhora, gente. É um paciente que chega cheio de dor e a gente alivia aquela dor. Um paciente que era fumante e não é mais fumante. A gente não tem satisfação melhor. Então, eu quero agradecer a todos, professor Carlos. Rafael, gente, muito obrigada.